alimentados pela Tua Palavra. E assim, entendermos, ó Deus, o significado do Teu Evangelho, do Teu amor, para que nós possamos seguir adiante, rumos à estatura do varão perfeito. Usa-o neste momento, nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Nós temos estudado nesses domingos que se passam acerca dos distintivos do cristianismo, né? Na semana passada nós fizemos o nosso primeiro estudo, nós observamos acerca da esperança. Hoje, como eu havia comentado com os irmãos, o nosso objetivo é expor acerca da fé. E no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, nós estudaremos acerca do amor. São os três distintivos que nós vemos muito nitidamente no Novo Testamento. Na realidade, eu comentei com os irmãos que eles aparecem praticamente em todas as cartas paulinas, na realidade em praticamente todas as cartas do Novo Testamento, né? Se os irmãos forem ler, se depararem um pouquinho mais de tempo para observar as cartas do Novo Testamento, vão ver que esses três elementos eles aparecem praticamente juntos: fé, esperança e amor. Semana passada nós olhamos acerca da esperança, nós vimos que a nossa esperança ela é uma esperança firme, ela é uma esperança que nos faz olhar para o dia em que o próprio Deus se revelará a nós, né? Libertará a sua criação, libertará nós mesmos, para habitarmos com Ele eternamente, né? Nós observamos que ela é uma esperança que nos preserva, ela é certa, ela é universal, ela é libertadora, por assim dizer, né? E eu havia comentado com os irmãos no domingo passado que o foco da esperança é, portanto, num novo mundo, né? O foco é numa nova criação. Mas se o foco da esperança está num novo mundo, numa nova criação, o foco da fé ele está numa nova cidade. E é isso que eu quero apresentar para os irmãos essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Esse será o texto dessa noite. Nós observaremos o texto de Hebreus e acerca do texto, à luz do texto de Hebreus, nós vamos entender um pouco melhor o que é a nossa fé. Então, qual é, o que significa ter fé, o que é a fé para o cristão. Mas antes de eu expor e falar sobre a fé, antes de eu dizer para os irmãos o que é fé, eu gostaria de dizer para os irmãos o que não é fé. Porque nós vivemos num dia em que as coisas são muito mal interpretadas e mal entendidas. Como eu dizia na semana passada, e repito isso para os irmãos, muitas vezes fé ela é confundida com esperança. A gente fala os dois como se fossem sinônimos, mas na realidade elas são coisas diferentes, né? E Satanás é tão astuto que ele, em seus esquemas, manipulou o sentido das palavras de maneira que nós mesmos, às vezes os próprios cristãos, não somos capazes de entender ou diferenciar essas coisas. Esses três termos que nós vamos estudar, né? Semana passada nós vimos esperança, hoje nós estamos vendo fé, domingo que vem nós vamos ver o amor. Poucas pessoas na igreja hoje em dia conseguem definir esses termos corretamente. Se você perguntar para uma pessoa por aí o que significa o amor, muitos vão definir de uma maneira completamente fora daquilo que a Bíblia nos aponta. E muitas pessoas estão dentro da igreja. O mesmo funciona para a fé. Se eu perguntar para vocês o que é fé, ou pedir para diferenciar fé e esperança, muitos vão ter capacidade disso, mas nem todos. E infelizmente é triste nós vermos isso dentro das nossas igrejas. As pessoas vão começar a confundir as duas coisas. Então, eu gostaria de iniciar essa noite dizendo o que não é fé. Desconstruir a ideia errada para depois nós podemos construir o conceito correto disso à luz do texto de Hebreus. A primeira coisa que muitas vezes a gente confunde é que a gente acha que fé é o oposto ou é a antítese de razão, de ciência, por assim dizer. Ou seja, a gente vai até onde a ciência vai, mas a ciência ela é oposta à fé. Se a gente prova alguma coisa, a gente não precisa ter fé. Se a gente consegue mostrar por A mais B que algo é verdadeiro, então eu não preciso ter fé. Ou a fé não existe nesse caso. Então, fé e ciência acabam sendo duas coisas opostas no nosso contexto, comumente falando, né? Às vezes a gente fala assim que quando a razão acaba, ou quando a gente não tem mais motivos para acreditar numa coisa racionalmente, a gente passa daí por diante a ter fé, né? Então, fé ela é quase que uma superstição no meio atual. Isso não é verdade. É interessante porque os céticos e os incrédulos usam muito isso, né? Eles falam que o cristianismo, por assim dizer, ou
ou as pessoas que têm fé são pessoas que não necessariamente usam a razão para acreditar naquilo que elas acreditam. Agora a Bíblia mostra que na verdade isso é justamente o oposto. É por termos razão e por entendermos corretamente as coisas que nós podemos ter fé. E nós vamos entender um pouquinho melhor disso à medida que nós fomos analisando o texto de Hebreus. Essa é a primeira coisa, fé não é o oposto de razão. Fé não está averso à razão. Na realidade, a razão ela é necessária para basear a fé, ela baseia a razão. Ela é base para que a razão possa ir além. Nós vamos observar isso. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Agora, eu falei que os incrédulos, os não crentes, usam muito esse termo de olhar para nós e acharmos que nós não pensamos para crer. Mas isso acaba entrando no meio do cristão de uma outra maneira. Muita gente aposto que já viu ou ouviu igrejas pentecostais que olham e falam assim: olha, acredite na cura, acredite na libertação, você precisa ter fé que certa coisa vai acontecer com você. E aí que não acontece aquilo que a gente esperava ou que gostaria, aquele parente doente acaba falecendo, não se recupera, aquele emprego esperado nós não alcançamos, e aí o que o pastor geralmente vai dizer, por aí que nós vemos, os falsos mestres: você não teve fé, faltou fé. Na realidade, fé é utilizado como um sinônimo de esperança ou de vontade que alguma coisa boa acontecesse. É a famosa fé cega, né? Ou a fé sem base, a fé sem razão no meio do cristianismo, onde você quer uma coisa que é quase impossível e você tem que acreditar com muita vontade para alcançar aquilo. Meus irmãos, acreditar com muita vontade não é fé. E quando esses falsos mestres dizem por aí: faltou-lhe fé para alcançar aquilo ou aquilo outro, eles estão usando de um princípio errado, eles estão usando de má fé. Nós vamos entender isso. Eles estão usando de temerariedade, estão sendo temerários ao querer falar coisas que o Senhor nunca disse. E isso não está nem perto de ser fé. Na realidade, esse tipo de gente é como homens que são largados num campo inimigo. São colocados num campo onde, num cenário, numa batalha de guerra, e isolados nesse campo inimigo. Eles sabem que para chegar do lado amigo, eles precisam atravessar um campo minado. E aí um desses homens simplesmente fecha os olhos e fala assim: eu vou atravessar e eu tenho fé que eu vou conseguir. O que ele está fazendo é burrice, não é ter fé. Fechar os olhos e atravessar o campo minado, achando que vai chegar do outro lado, simplesmente porque ele quer chegar do outro lado, não é ter fé. E é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos nas nossas vidas. Fechamos os nossos olhos e dizemos: vamos atravessar esse campo minado, sem ter nenhuma informação ou saber o que nós estamos nos metendo, e achamos que vamos chegar do outro lado seguros. A Bíblia, em nenhum momento, nenhum ponto, afirma que nós devemos ter esse tipo de fé, porque isso não é fé, isso é burrice mesmo, meus irmãos. Infelizmente, não quero usar palavras fortes, na realidade, infelizmente, isso é enganação do próprio inimigo. E ele acaba enganando até, se fosse capaz, até alguns que estão aqui dentro. Não é assim que nós devemos agir, de olhos fechados, cegos, aquilo que nos rodeia ou que a palavra de Deus nos ensina. Antes, a fé, ela é algo extremamente racional e concreto, e nós vamos observar isso. Mas nós olhamos esses exemplos e achamos algo absurdo, achamos que está longe de nós. Mas existe um outro exemplo que eu quero dizer para os irmãos sobre o que não é fé, especialmente nós que vivemos no meio que dizemos ser reformados, nós que dizemos, que afirmamos constantemente que a salvação ela é só pela fé, pela graça através de Cristo Jesus, e que somente a fé nos salva. Reside um perigo muito grande aí quando entendemos mal o conceito de fé. E o perigo é muito simples. Quando nós dizemos que a salvação é somente pela fé, muitas pessoas entendem que a nossa crença então é uma crença fácil. Se a salvação é só pela fé, eu acredito em Jesus e acabou, está resolvido o meu problema. É uma crença fácil, eu não preciso fazer mais nada. É uma crença simples, simples de fato.
fácil. Não é bem assim. Nós reduzimos o nosso cristianismo ao cristianismo barato, quando nós dizemos que, ao dizermos que a salvação é só pela fé, entendemos que ela significa que eu posso simplesmente continuar vivendo a minha vida como eu quero. Se entendemos mal o conceito de fé, nós fatalmente vamos entender mal o conceito de salvação pela fé. A salvação pela fé em Cristo Jesus, e isso é verdade, a salvação é só pela graça através da fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não pelo que nós fazemos, porque para que ninguém chegue diante do Senhor e se glorie diante dele, tenha mérito diante do Senhor, isso, a Bíblia nos ensina claramente esses termos. Mas, quando nós dizemos que a salvação é pela fé somente, nós precisamos entender o conceito correto do que significa fé, para entendermos o que toda essa afirmação quer dizer. Para que nós não imaginemos que a nossa salvação é barata, para que nós não imaginemos que a nossa salvação é algo que nós podemos lidar com ela como algo qualquer no nosso dia a dia. Para que a gente não saia por aí e, ok, então, já que a salvação é pela fé, vou continuar vivendo a minha vida como eu vivia antes. E eu acredito em Cristo Jesus, que Ele morreu por mim, e é isso aí, vamos continuar do jeito que estamos. Vai dar tudo certo no final. Cuidado para que a gente não caia nesse perigo. A gente costuma falar esse tipo de coisa parecendo que está longe de nós, mas não está. Dia após dia, diariamente, eu mesmo sou vítima disso. Em olhar para os meus próprios erros, para os meus próprios pecados, e a salvação é pela fé, eu creio em Cristo, e esse pecado o Senhor já perdoou, está tudo bem. Mas aí eu me lembro que a salvação é pela fé, e que fé, essa palavrinha tem um peso muito grande. E é sobre isso que eu quero expor os irmãos essa noite. Esse é o conceito pesado de fé, que não é tão simples quanto parece ser, que eu quero expor aos olhos dos irmãos, ou melhor, que nós esquecemos há muito, infelizmente, que eu quero expor aos olhos dos irmãos. Antes de eu entrar no texto, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação histórica acerca de que os nossos pais reformadores disseram sobre fé. Esse medo de que a nossa fé, a nossa crença, de que o nosso cristianismo, a nossa proposição fosse algo barato, tomou também os pais da igreja, ou melhor, os reformadores. Na época em que Lutero proclamou que a salvação era só pela fé e que eles não precisavam mais das obras da igreja católica, muitas pessoas se tornaram confusas ou fizeram disso uma desculpa para viver um cristianismo barato. E os reformadores definiram o conceito de fé com 3 coisinhas. Isso que eu estou expondo para os irmãos é apenas a título de entendimento, para a gente facilitar um pouquinho a nossa compreensão acerca do que homens grandes do passado disseram. E eles definiram 3 aspectos importantes que uma fé precisava conter, que a fé salvífica precisava conter. Esses aspectos eles foram observados analisando vários textos da Escritura. E resumidamente, esses 3 aspectos são colocados em 3 termos do latim. O primeiro termo é a notitia, que significa o conhecimento. A fé salvífica necessita de conhecimento. Ela não é uma fé em qualquer coisa. Eu acredito em algo superior, que uma força superior vai me libertar. Não. Existe um conhecimento objetivo acerca da fé do cristão. Eu acredito que Cristo Jesus é o Senhor. Que Deus bíblico é o Deus verdadeiro. Essa é a primeira coisa. A segunda palavrinha que eles definiram é acerca dos assensos, que é o consentimento. É entender que essa proposição, Jesus Cristo é Senhor, ela de fato muda as nossas vidas. É entender que essa proposição ela é verdadeira, realmente. Ela não é uma proposição qualquer, mas além de ser uma informação, de ser essa proposição, nós entendemos e nós atestamos com as nossas mentes que isso é verdade. Tá? Nós confessamos isso. É por isso que muitos textos nós vemos: se no seu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Tá? E o terceiro aspecto, e o fundamental que diferencia as coisas, é a confiança, ou no termo latino, a fiducia. Porque até aqui,
saber que Jesus é Senhor e que isso é verdadeiro, até aqui os demônios também sabem e tremem. A Bíblia vai dizer, conhecem e tremem diante disso, mas por que eles não são salvos? E aqui vem o distintivo que os reformadores colocaram, porque isso gera uma confiança, uma devoção pessoal. O terceiro termo significa que diante desses dois termos anteriores, a fé ela demanda uma ação, ela demanda uma submissão à vontade, ela demanda uma devoção pessoal. Essa é a diferença principal, como eu falei, entre os demônios e os cristãos. Os cristãos sabem que Cristo é Senhor, Criador do universo, e tremem diante disso. Tiago 2 escreve essas coisas, fala sobre isso, mas não tem uma devoção pessoal a Cristo como seu Salvador, diferente de nós cristãos. Agora, esse conceito todo, que é bem simples, bem rápido, que é só a título de conhecimento, ele surgiu observando vários textos bíblicos. Mas eu queria mostrar para os irmãos um texto que condensa isso um pouco melhor, de uma maneira mais prática. É o texto de Hebreus. Como eu falei para os irmãos, Hebreus 11:1 é o texto dessa noite. E se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe a leitura de Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Deus maravilhoso, diante de nós está a sua palavra, e nós suplicamos que o Senhor seja bondoso e misericordioso conosco uma vez mais, ó Deus. Fale conosco através do teu Santo Espírito, instrua-nos através dessas palavras, para que os nossos corações sejam amoldados a Ti, ó Pai. Usa-me como instrumento, pois não sou digno nem merecedor. Mas fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Permita-nos, ó Deus, que nós possamos aprender mais de Ti essa noite. Permita-nos, ó Pai, que nós possamos sair daqui transformados, quebrantados, modificados por Ti, pela Tua vontade. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, ó Pai, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Depois dessa breve introdução, o texto que nós vamos debruçar de Hebreus 11, ele traz para nós uma verdade muito nítida. Ele traz para nós uma concepção acerca do que é fé, que eu definiria nos seguintes termos, e essa é a mensagem central dessa noite. Fé é a expressão hoje de quem nós somos em Deus no futuro. Se a gente pudesse traduzir esse texto de Hebreus aqui de uma outra maneira, ou deixá-lo mais palatável, nós vamos entender isso ao longo do sermão. A definição que eu gostaria que os irmãos guardassem é que fé é a expressão hoje de quem nós somos em Deus no futuro. Nós vamos entender essas coisas ao longo da medida que nós observamos. R.C. Sproul, um grande teólogo do nosso tempo, falecido há pouco tempo, ele disse que fé, ela é mais do que conhecimento, ela é mais do que um consentimento intelectual, mas ela não é menos do que isso, ela não pode ser reduzida. Eu acabei de comentar com os irmãos na introdução do sermão acerca dos termos os quais os reformadores definiram a fé salvífica. E aí vocês, justamente comentando acerca dessas coisas, ele diz: isso tudo é importante e você não pode reduzir a menos do que isso. Portanto, ter essa concepção das coisas é o que realmente nos relaciona a uma fé verdadeira, e não cremos em qualquer coisa abstrata por aí, mas ela é mais do que isso, ela supera essas coisas, ela vai além, e é justamente nessa concepção que eu quero mostrar para os irmãos o que o texto de Hebreus nos mostra acerca disso. Na realidade, ela não pode ser reduzida, nós não podemos deixar de lado nenhuma dessas proposições, senão nós estamos abandonando a nossa fé por qualquer outra crença inútil, mas ela vai além dessas coisas, e é justamente o que o autor de Hebreus propõe essa noite. A carta aos Hebreus, na realidade, é uma carta que nós não conhecemos o autor e nem sabemos exatamente seus destinatários. Hebreus é uma carta tanto quanto enigmática para os estudiosos, mas é uma carta extremamente rica. Nós não sabemos ao certo quem escreveu, não há identificação do autor. E nós sabemos pelo contexto, pelo conteúdo
que nos é entregue, que Hebreus, ela foi escrita muito provavelmente para judeus, para os hebreus, como o título diz. Por isso, inclusive, que ela leva esse título. Para cristãos que haviam abandonado o judaísmo e haviam entrado para a igreja, haviam se convertido a Cristo. E a grande ideia, o grande contexto de todo o livro, de toda a carta aos hebreus, é fazer uma apologia, um incentivo aos cristãos que saíram do judaísmo a se manterem firmes no cristianismo. E essa apologia ela é feita através de mostrar que Cristo é superior a qualquer crença judaica, que a nova aliança ela é superior a qualquer aliança antiga, a aliança de Moisés. E ele mostra isso de várias formas. A grande proposição de Hebreus então é mostrar que a nova aliança, a igreja, a aliança da igreja, ela é de fato aquilo que todos os profetas e toda a lei esperava e aguardava revelar. É exatamente isso. Ele mostra que Moisés e os profetas do Antigo Testamento são sombras, não devem ser rejeitados, mas devem ser entendidos à luz da nova aliança de Cristo Jesus. Através dessa apologia ele mostra que a nova aliança é algo superior, é algo melhor, é algo eterno, enquanto a antiga aliança é algo passageiro, é algo supérfluo, era sombra daquilo que haveria de vir. É possível que ela tenha sido escrita por volta do ano 68 depois de Cristo, pelas evidências históricas que nós encontramos ao longo da carta. E o grande incentivo, como eu falei do autor de Hebreus, é que os cristãos que haviam deixado o judaísmo perseverassem firmes no cristianismo e que não voltassem para as antigas práticas que eles tinham. Agora, no trecho que nós estamos, o autor de Hebreus ele vem argumentando acerca de tudo isso que eu falei com os irmãos, acerca de que a nova aliança ela é superior à antiga. E aí ele chega numa base da sua argumentação, onde ele vai mostrar a vida dos antigos. E antes dele mostrar tudo isso, ele propõe para nós, ele coloca uma proposição definindo o que é fé, mostrando para aquelas pessoas como elas deveriam viver. E é justamente sobre isso que eu quero mostrar para os irmãos, estudar essa noite. O texto que nós estamos olhando, Hebreus capítulo 11, verso 1, ele é construído uma forma de poesia hebraica, o que nós chamamos de endíades. São duas proposições bem semelhantes ou praticamente idênticas, que querem dizer a mesma coisa, mas que trazem nuances diferentes. Se os irmãos observarem, o texto ele é construído assim, olhem comigo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e aqui vem a primeira sentença. E a segunda sentença ela poderia ser dita como: a fé é a convicção dos fatos que não se veem. São essas duas coisas, elas são colocadas lado a lado. São duas proposições diferentes, mas que significam basicamente a mesma coisa. No entanto, elas mostram nuances diferentes da mesma verdade. A fé é. E aí você tem duas coisas, duas proposições, duas frases, dois termos diferentes, mas que elucidam o mesmo objeto, fé. E a primeira proposição, ele vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Quando ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, essa é a nossa primeira definição de fé, e é o primeiro ponto que nós vamos abordar essa noite. Certeza, essa palavrinha certeza, fé é a certeza. Ela está relacionada com a fé, a expressão. O radical dessa palavra quer dizer que é como se o autor estivesse dizendo assim: a fé é a realização, é a materialização de alguma coisa. Você quer ver um outro texto em que esse mesmo termo é utilizado? Volta um pouquinho as suas páginas e olha lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus no verso 1. Hebreus no capítulo 1, perdão, verso 3. E nós vamos ver a mesma palavra. A mesma palavra hebraica. E observem como é traduzido em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele diz: Ele quem? Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse termo que na Bíblia dos irmãos aparece como expressão exata é o mesmo termo que no capítulo 11 de Hebreus aparece como que a fé é a certeza.
Percebam então que, se nós fôssemos observar um pouco melhor, um pouco mais próximo o verso, nós podemos entender que a fé, ela é a realização, ela é a expressão, ela é a materialização de alguma coisa. Ela é tornar palpável, tornar real, tornar material, tornar nítido algo. E o autor de Hebreus continua dizendo que ela é a certeza das coisas que se esperam. Basicamente, as coisas que se esperam também é uma única palavrinha em hebraico que diz: a fé é a certeza da esperança. A fé, ela é a materialização da esperança. A fé é tornar palpável aquilo que nós esperamos. Basicamente, essa é a primeira proposição de Hebreus, do verso 11. E agora eu quero que os irmãos se lembrem daquilo que eu havia comentado e do sermão que nós estudamos na semana passada. Nós falamos que a nossa esperança é acerca de uma nova criação, acerca de um novo mundo. O autor de Hebreus vai dizer que a fé, ela é a materialização dessa esperança, ela é tornar isso real. Guarde isso aí, por enquanto, e nós vamos observar isso um pouco mais de perto, ao longo do verso que nós estamos estudando. Porque, como eu disse, ele é construído em 2 versos. O primeiro nós já observamos. A fé, ela é a materialização, é a concretização das coisas que nós esperamos. E a segunda proposição é: a fé é a prova, é os fatos que não se veem. Esse terminho que em algumas Bíblias é traduzido como fato, no original ele pode ser traduzido como evidência ou como prova. Evidência é um vestígio de alguma coisa, é o que nos aponta numa certa direção, é a comprovação de que algo aconteceu. Acho que todo mundo já assistiu ou já leu alguma coisa, algum romance policial. Há um tempo atrás tinha uma série de televisão muito famosa, a tal do CSI, né? Que os investigadores, acontecia um crime, e aí os investigadores ficavam ali na cena policial, na cena do crime, tentando entender o que aconteceu, e observavam tudo que estava ali à volta, cada vestígio. De repente, um investigador que era mais observador percebia algum detalhe que ninguém tinha visto antes, ou então uma nova descoberta vinha à tona, uma nova evidência vinha à tona, e aí, baseado em tudo aquilo, o pessoal juntava aquelas evidências todas, e eles eram capazes de dizer como o crime aconteceu, quem matou, o que ocorreu naquela cena. O autor de Hebreus vai dizer que a fé é justamente isso. Ela é prova, ela é evidência de algo, daquilo que nós não vemos. É exatamente como a ilustração desse investigador. O investigador de fato não viu o crime, ninguém viu o crime, mas pelas evidências da cena do crime, ele pode compreender o que aconteceu no passado. Ele pode compreender aquilo que aconteceu, quem matou, como matou, que arma utilizou. Através das evidências, dos vestígios, ele consegue construir e reconstruir tudo aquilo que aconteceu. Tem um livro muito famoso, o tal do Sherlock Holmes, são os contos que eu particularmente gosto muito. E nesse conto nós vemos exatamente isso. Toda a trama se traça através de um investigador muito astuto, que observando todos os relatos ao seu redor, ele consegue construir exatamente o que aconteceu num determinado momento no espaço-tempo. O autor de Hebreus vai dizer exatamente isso. A fé, ela é a prova, ela é a evidência de alguma coisa que nós não vemos. A grande diferença é que os investigadores, eles olham para trás. Eles olham para um tempo que já se passou, um crime que já aconteceu. O autor de Hebreus quer colocar diante de nós algo que ainda virá. Ele fala assim: a fé, ela é a prova, como as provas de um crime, ela é as evidências, como as evidências de um crime, mas de algo que ainda não aconteceu, de algo que nós não vemos, e nós sabemos que ele se refere a algo que ainda não aconteceu, porque ele acabou de dizer das coisas que se esperam. O autor de Hebreus então vai mostrar que a fé, baseada nessas 2 proposições, ela é a materialização
da esperança futura. Ela é a concretização de algo que nós aguardamos. Ela é a evidência, as provas, os vestígios de alguma coisa que nós ainda não vemos, daquilo que ainda está lá na frente, mas que já pode ser descoberto pelos vestígios que a fé nos mostra, que a fé nos apresenta. Essa é a definição de fé, segundo Hebreus 11:1. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Mas, meus queridos, o autor de Hebreus, ele tinha algo específico em mente quando ele fala acerca da esperança ou das coisas que se esperam. O autor de Hebreus tinha algo específico na cabeça quando ele fala acerca das coisas que nós não vemos. Nós falamos semana passada acerca de um novo mundo, mas o autor de Hebreus tem algo ainda mais peculiar quando ele vai falar acerca da nossa esperança e quando ele vai falar acerca daquilo que nós ainda não vemos e que traz luz sobre o que significa fé para nós. O autor tem um conceito bem definido sobre as coisas que se esperam e as coisas que não se veem. Observem comigo o verso um pouco mais à frente, 13 a 16, que nós já lemos essa noite. Hebreus 11, no verso 13, o autor de Hebreus ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quando o autor de Hebreus fala para nós que a fé é a certeza, é a realização das coisas que se esperam, e é a convicção dos fatos, é a prova dos fatos, é a evidência daquilo que nós ainda não vemos. O autor de Hebreus tinha algo bem nítido em sua mente, e isso que ele tinha era a cidade celestial. O autor de Hebreus ele tinha uma esperança, ele tinha um futuro bem nítido em sua vista, quando ele discorria acerca dessas coisas. E para ele era tão nítido a nossa esperança estar na cidade celestial. E é importante que eu gaste um tempo demonstrando isso para os irmãos, para que nós possamos entender um pouco mais o peso que o autor dá a esse termo, fé. Eu não quero gastar tanto tempo, mas eu gostaria que os irmãos olhassem um pouquinho para trás. Capítulo 10, no verso 34. Observem que o autor de Hebreus fala justamente sobre isso. E ele vai dizer: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólio dos vossos bens. Perceba que ele está falando acerca da perseguição que as pessoas a quem ele dirige a carta estavam sofrendo. Esses irmãos estavam sendo perseguidos no primeiro século, a ponto de terem seus bens confiscados e alguns presos. E ele vai dizer: mas com alegria passaram por tudo isso. Agora, por que eles passaram com alegria por isso? Porque eles tinham consciência, ou tinham ciência de possuírem um patrimônio superior, um patrimônio durável. Basicamente ele faz uma comparação dizendo: vocês aceitaram ter as suas casas confiscadas, os seus bens confiscados, porque vocês esperavam casas e bens que são duráveis, que são eternos, que são superiores. Paulo fala a mesma coisa em Filipenses. Abram comigo em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses 3, verso 20. Filipenses 3, 20. Paulo vai falar justamente algo semelhante ao que o autor de Hebreus estava dizendo.
Ele escreve: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Observem algo interessante aqui. O autor de Hebreus, ele faz essa definição acerca do que é fé, e aí ele começa a discorrer acerca dos grandes homens do passado. Ele vai falar acerca de Abraão, vai falar acerca de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, e vai falar de uma série de profetas, de grandes homens no Antigo Testamento, os quais nós chamamos de heróis da fé. E aí no verso 13 ele vem e diz assim: tudo bem, esses foram grandes homens, mas nenhum deles alcançou a promessa, nenhum deles de fato conseguiu aquilo ao qual Deus havia prometido a eles, mas todos eles viveram pela fé, todos eles viveram dando prova de que eles esperavam essa cidade celestial, todos eles viveram demonstrando evidências de que essa cidade existia, todos eles viveram assim. Nós lemos isso no verso 13 a verso 16, e aí Paulo vira em Filipenses 3, no capítulo 20, e fala assim: nós também temos uma cidade celestial. Paulo no capítulo 3 de Filipenses vai dizer que essa cidade não é exclusiva, ele nos mostra que essa cidade não é exclusiva dos grandes homens do passado. Ele vai dizer que a nossa pátria também está nos céus, ao qual nós agradamos Cristo. O próprio autor de Hebreus disse isso no capítulo 10, quando os seus destinatários estavam passando por aflição, e nós lemos isso. Mais do que isso, nós vemos que esses grandes homens que estão aqui descritos no capítulo 11 de Hebreus não estão distante de nós, e na realidade eles têm a mesma esperança que nós temos, e olhavam para a mesma coisa que nós olhamos. O que o autor de Hebreus destaca então é que a vida deles era uma vida de quem já vivia naquela cidade. Se essa cidade celestial existe, meus irmãos, e com certeza ela existe, ela pode ser provada pela vida desses homens. A grande realidade é que, se nós fôssemos colocar de outra maneira, o que o autor de Hebreus está nos dizendo, olha, é o seguinte: percebam, esses homens todos, eles aguardavam uma cidade celestial, e você quer uma prova de que ela existe? Eles já vivem como cidadãos de lá, eles já vivem como se já habitassem nessa cidade. Isso é fé, ela é prova de que essa cidade existe, porque esses homens são evidência disso. A vida que eles tiveram é a concretização e a materialização disso. Mas o mais fantástico é que Paulo aos Filipenses escreve que nós também aguardamos a mesma cidade, temos a mesma esperança e devemos viver do mesmo modo, evidenciando que a cidade celestial existe. Meus queridos, para nós observarmos um pouco da sublimidade disso que eu quero falar com os irmãos, abram comigo em Apocalipse no capítulo 21. Nós não encontramos na Bíblia uma descrição tão preciosa, tão sublime como de Apocalipse 21, onde João descreve de fato o que ele viu, e viu a cidade celestial, e ele a descreve como ela é. Observem, Apocalipse 21, no verso 1, João escreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pula agora para o verso 22, diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória.
As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Que descrição maravilhosa, meus irmãos. Que descrição fantástica da cidade celestial. Ao observarmos essas coisas, nós imaginamos que elas estão distantes de nós. Mas é algo fantástico observarmos isso, que o próprio Deus habitará em nosso meio, que não haverá mais choro, pranto, que não haverá tristeza. E lembre-se, semana passada eu falei acerca da nossa esperança, sobre uma nova criação. Mas é necessário que nessa noite eu diga para os irmãos que a nossa esperança inclui que nessa nova criação nós teremos também uma nova cidade. Nós habitaremos nessa nova criação, nós habitaremos nessa cidade. João não viu em sua visão fantasmas perambularem pela cidade. Ele viu a cidade habitada, habitada de santos. Ele viu o irmão Celso, ele viu o irmão Silvio, ele viu o Luiz, o Hudson, a Rebeca. Ele viu os irmãos, ele viu o rosto, ele viu gente, ele viu a mim e a você, aqueles que um dia foram comprados e têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Ele viu cada um de nós. Ele viu isso. Ele não viu fantasmas perambularem para um lado ou para o outro. E ele viu que Deus habitava no meio do seu povo. Nós esperamos isso ansiosos, como aqueles homens esperavam. Nós aguardamos essas coisas com os corações ardentes, como aqueles homens aguardavam, como os homens do capítulo 11 de Hebreus esperavam e objetivavam. Nós também esperamos essa pátria. Se nós aguardamos uma nova criação, como nós vimos na semana passada, nós precisamos entender que essa nova criação, ela contempla uma cidade celestial que nós esperamos também, que nós também aguardamos. Mas isso diz respeito à esperança que nós temos. Agora observem comigo o que Paulo vai dizer em Efésios 2 acerca dessas coisas. Efésios 2, no verso 19, Paulo escreve o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Engraçado que Paulo vai escrever que nós já não andamos como peregrinos. Vira um pouco as suas páginas, Efésios 4, verso 24. Vos revestiste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo usa os verbos no passado em Efésios. João vai dizer que a cidade celestial ainda há de vir. João vai dizer que nós estamos aguardando essa cidade. O próprio autor de Hebreus diz que ela ainda é a nossa esperança, que ainda é aquilo que nós não vemos e aguardamos. Ela é a nossa esperança de fato. Mas Paulo vai dizer que nós já somos cidadãos. Ele coloca isso no passado. Paulo vai dizer em Efésios 4 que nós já fomos revestidos, já fomos criados segundo Deus. Um pouco mais para frente, Colossenses. Vira um pouco as páginas da sua Bíblia e olha em Colossenses 3, e nós vamos observar que Paulo cita algo semelhante. Colossenses 3, 9. Paulo vai dizer: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e os seus feitos. Nós já não somos o velho homem. Paulo coloca essas coisas no passado. Segundo aos Coríntios, Paulo vai dizer algo muito parecido também. Abram comigo em 2 Coríntios 5, verso 17. Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora observem o contraste das coisas.
Paulo em 2 Coríntios 5 vai dizer que aquele que está em Cristo já é nova criatura. E eu quero que os irmãos estejam muito atentos aos termos que ele usa. Ele coloca no presente que nós já somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Observem Apocalipse 21. E comparem os dois textos. Apocalipse 21 no verso 5. Diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio João, no começo do capítulo 21, vai dizer: as primeiras coisas passaram. E são termos muito semelhantes ao que Paulo usa nos versos de 2 Coríntios 5. A diferença crucial entre esses dois textos é que em 2 Coríntios 5 Paulo fala dos cidadãos do reino, e enquanto que Apocalipse 21 João nos escreve acerca da cidade celestial e do reino completo. O ponto que eu quero chegar, irmãos, é que ao compararmos e observarmos essas coisas, nós podemos perceber que o reino, ele existe, ele de fato existe, e nós aguardamos esse reino. Essa é a nossa esperança. Mas os seus cidadãos, eles já estão entre nós. E isso é fé. Quando nós olhamos Hebreus 11:1, nós entendemos que fé, ela é a comprovação das coisas que se esperam. Fé é a comprovação daquilo que nós esperamos, que nós aguardamos. A cidade celestial, ela de fato ainda não foi criada ou fundada, mas os seus cidadãos já estão criados e já nasceram de novo. Por isso que nós usamos esse termo. Fé, então, meus irmãos, segundo o autor de Hebreus, é nós vivermos essa vida aqui como alguém que já habita a cidade celestial, que ainda há de ser fundada. Isso é fé. Fé é a prova das coisas que nós não vemos. Você quer uma prova de que a Jerusalém celestial existe? Olha para o seu lado. Muito provavelmente do seu lado está sentado um cidadão da Jerusalém celestial. Nunca fui aos Estados Unidos, eu nunca fui a esse país, eu não conheço, nunca estive lá, mas eu sei que ele existe. Por que eu sei que ele existe? Porque o noticiário todo dia mostra alguma coisa sobre a política dos Estados Unidos, as guerras que os Estados Unidos fazem, ou coisas do tipo. Mas eu conheço pessoas que vieram de lá. E eu sei que ele existe porque eu converso com pessoas que estiveram lá e que afirmam: eu sou cidadão americano. E eu sei que os Estados Unidos existem por causa disso. Existe uma pátria celestial que nos aguarda. E essa é a nossa esperança. E como nós podemos ter certeza de que ela existe? Além de que Deus a prometeu a nós, nós podemos ter certeza que ela existe porque Ele colocou evidências ao nosso redor. E a maior evidência da existência da cidade celestial são os seus cidadãos. São os eleitos que um dia estarão nela. Agora nós podemos observar então e entender por que o autor de Hebreus escolhe discorrer acerca de grandes homens que viveram no passado. Mas ele não fala só que esses homens acreditaram, entenderam que Deus era o Criador, ou o autor de Hebreus não só escolhe dizer que eram homens que confiaram no Senhor, ainda que isso tudo seja verdade, mas quando nós observamos para o capítulo 11 de Hebreus como um todo, nós olhamos que o autor de Hebreus ele discorre acerca do que esses homens fizeram nesse mundo. Porque eles agiram nesse mundo como quem vive na Jerusalém celestial, esperando o dia em que essa cidade haveria de ser revelado. O autor diz que nenhum desses homens alcançou o pleno cumprimento dessa promessa. De fato, eles não alcançaram. E a plenitude do cumprimento dessa promessa, nós entendemos que é a revelação do Filho de Deus, Cristo Jesus.
Nós observamos isso à luz do restante do texto. Mas nós podemos entender agora porque o autor de Hebreus discorre tão belamente e conclui o capítulo de uma maneira fantástica. Quero que os irmãos olhem comigo no capítulo 11 de Hebreus, o verso 16, que nós já lemos, mas eu gostaria de repetir. Observem, ele diz que esses homens aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso, porque eles esperam uma pátria superior, Deus não se envergonha deles, não se envergonha de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus queridos, pararam para meditar que algo maravilhoso é isso? Deus não se envergonhar? Que fantástico! Deus poder virar e falar com orgulho e dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o Deus do Silvio. Ele não se identifica como o eu sou. Ele se identifica como o Deus do Marcelo. Eu sou o Deus do Marcelo e não tem vergonha disso, de dizer que é o Deus do Tiago. E por que ele não tem vergonha? Porque esses homens aspiravam a algo superior, uma pátria celestial. Ele não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, porque Abraão esperava uma cidade celestial. Agora observem o verso 32, do mesmo capítulo. E ele vai dar um resumo de algo, de coisas maravilhosas que ele poderia ter dito, mas ele não vai ter tempo. Ele diz: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, ou seja, por viverem como cidadãos celestiais, subjugaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, ou seja, todos esses que andaram como quem vive na Jerusalém celestial, obtiveram bom testemunho pela fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Nenhum desses homens, de fato, alcançou a promessa concreta, ainda que andassem como quem vê e habita Jerusalém celestial. Agora, por que não alcançaram a promessa? O autor de Hebreus continua dizendo: não alcançaram a promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O fantástico é que eles não alcançaram a promessa, porque Deus estava aguardando a revelação completa da promessa a nós, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Isso significa, meus irmãos, o que o autor de Hebreus quer nos dizer é que os grandes homens do passado, eles de fato viam a cidade celestial, contemplavam essas coisas, não a entendiam completamente, mas viviam como quem de fato habitava Jerusalém celestial, aguardando o momento em que essas coisas fossem esclarecidas. E essas coisas foram esclarecidas a nós, a igreja do Senhor, através de Cristo Jesus. Esse é o grande argumento do autor de Hebreus. É por isso que ele diz, na realidade, que a aliança em Cristo é superior à aliança de Moisés. A grande questão é que nós, de fato, também ainda não alcançamos a Jerusalém celestial completamente, mas nós alcançamos sim a cidadania do seu reino. Esse é o ponto do autor de Hebreus. Nós já somos cidadãos como esses homens são cidadãos. Nós alcançamos essas coisas que eles não alcançaram, mas nós alcançamos, porque Deus guardava para nós algo superior. E agora nós hoje
temos uma responsabilidade e o privilégio de viver isso de uma maneira ainda mais enfática. Exatamente esse é o argumento do autor de Hebreus. Exatamente isso que o autor de Hebreus traz como conceito de fé. É essa concepção de viver aqui como quem habita Jerusalém celestial. E o autor de Hebreus, ele conclui no capítulo 12 o seu pensamento dizendo: muito bem, diante de todas essas coisas, o maior exemplo de fé é o próprio Cristo Jesus, que viveu nesse mundo como quem já havia conquistado e reina na Jerusalém celestial. E ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele vai nos colocar em pé de igualdade com esses homens. Esses homens testemunharam e nós estamos rodeados por esses homens. Desembaracemo-nos de todo o peso, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ou seja, aquele que nos sustenta e fará com que nós cheguemos de fato ao final, a Jerusalém celestial, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. O maior exemplo de todos é o próprio Cristo, que sabendo da sua glória, sabendo da alegria que ele teria, olhando para a eternidade e sabendo que ele era rei sobre a Jerusalém celestial, suportou todas essas coisas, não fazendo caso de nada disso. E ele é o autor e consumador da nossa fé, ele que nos sustenta por todo esse percurso, e no final nos dará as boas-vindas para entrarmos na Jerusalém celestial. A fé, portanto, meus queridos, é a prova da nossa esperança. A fé, portanto, é viver hoje como alguém que já mora lá. Por esse motivo que no começo do sermão eu defini a fé como sendo a expressão hoje daquilo que nós somos em Deus no futuro. Nós de fato já somos nova criatura, já somos cidadãos da Jerusalém celestial, e nós observamos isso quando nós olhamos para Filipenses. Ainda que a cidade não esteja fundada, ainda que a cidade não exista hoje, ainda que a cidade não seja visível a nós, os seus cidadãos são. E domingo após domingo eles se reúnem, aguardando o dia em que habitarão não em Campo Grande, não em Brasília, não em São Paulo, não em cidades deste mundo, mas numa Jerusalém celestial que não mais terá fim. Viver hoje, portanto, da maneira como nós viveremos na eternidade, é a definição correta de fé, segundo o autor de Hebreus. Por isso que agora fica mais fácil de nós entendermos porque Tiago diz que uma fé sem obras é morta. Tiago vai dizer, se os irmãos observarem em casa, eu não vou ler por causa do nosso tempo, o segundo capítulo de Tiago, dos versos 14 a 26, ele vai dizer justamente isso. Pessoas que viviam naquele tempo, já no primeiro século, com uma fé barata, uma fé do tipo: ok, entendi que Jesus Cristo salva, então vou continuar vivendo como eu quero. Tiago vai dizer: essa sua fé é morta, essa sua fé não salva, essa sua fé não te adianta de nada. Uma fé sem obras é morta, porque você não vive de fato como alguém que é um cidadão celestial. Ah, mas eu tenho fé, então as suas obras, a maneira como você vive hoje, deve demonstrar que você é um cidadão celestial. Então eu acredito nisso. Esse é o argumento de Tiago, esse é o argumento de Hebreus, esse é o argumento de Paulo. Esse é o entendimento de fé para os cristãos do primeiro século, que nós hoje deturpamos completamente no nosso tempo. Meus queridos, uma cidade celestial nos espera. Os seus cidadãos já foram comprados e renovados. A nova criação já começou.
Nós falamos na semana passada da esperança de uma nova criação. Ela já deu início. Deus já deu início à nova criação. E os primeiros frutos da nova criação são os cidadãos da cidade celestial. Eles já existem. E a maneira como eles vivem prova que essa cidade existe. O nome disso é fé. Essa é a definição de fé em Hebreus. Diante disso, qual deve ser a nossa oração, ou o que nós devemos fazer então? Primeira aplicação, eu trago algumas páginas para trás, em Hebreus 10, no verso 26, como o próprio autor vai escrever e diz: primeira coisa que nós devemos mudar diante disso são as nossas atitudes diárias. É um aviso da realidade. Observem atentamente o que o autor de Hebreus escreve. Hebreus 10, 26, ele fala: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E no verso 31 ele conclui dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele vai dizer, o autor de Hebreus, que se nós, conhecendo essas coisas, ainda vivemos deliberadamente em nossos pecados, nós não estamos vivendo como cidadão celestial. E há de se duvidar da fé. O ponto é que se, entendendo essas coisas, nós não somos transformados por elas, meus queridos, já não resta mais livramento para essa pessoa. Apenas uma expectativa de condenação. E ele diz que na antiga aliança morria quem descumpria a lei. Ele não consegue nem pensar no castigo que vai ser aquele que descumpre ou está sobre a maldição de uma aliança superior. Ele apenas diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que coisa terrível. Portanto, a primeira coisa dessa noite é um alerta. A primeira aplicação diante dessas coisas é um aviso. É um aviso àqueles que, ouvindo essas minhas palavras, ainda vivem uma vida de deliberado pecado. É um aviso a mim mesmo. É um aviso a nós, para que nós sejamos vigilantes. Aquele que, ouvindo essas coisas, insiste em dar as costas, meu amigo, não há mais expectativa de livramento para você. Arrependa-se e viva como um cidadão celestial. É a primeira coisa que eu tenho a dizer essa noite. A segunda aplicação, nós já lemos essa noite, é o verso 1 do capítulo 12 de Hebreus. O próprio autor já diz: vamos nos livrar do peso e do pecado, vamos correr para Cristo. Vamos correr a corrida olhando para Cristo. Portanto, a segunda aplicação é para nós que somos cristãos, entendemos essas coisas e lutamos ferozmente contra os nossos pecados. Lutamos ferozmente contra as coisas deste mundo. É uma palavra de incentivo, é uma palavra de ânimo, é uma palavra que diz que nós devemos olhar para Cristo, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para aquele que suportou tanta opressão nesse mundo, em troca da alegria que estava proposta. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. E ao olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos ser capazes de nos livrar do peso, das coisas que nos atrapalham, do pecado, das filosofias deste mundo. E aqui peso e pecado tem um significado um pouco diferente. O pecado sim é o pecado. Aquilo que nós falhamos e pecamos e erramos contra o Senhor. Mas o peso que nos atrapalha é todas as coisas que nos rodeiam nesse mundo, que nos impedem de correr mais rapidamente para Cristo. Quando amamos as coisas desse mundo, quando vivemos nesse mundo achando que Ele é a nossa pátria final, isso nos atrapalha de correr para Cristo. Não sejamos assim. Tenhamos os nossos olhos para Cristo e para Jerusalém celestial. E por último,
A última aplicação que eu gostaria de fazer é que nós devemos fazer de nós mesmos, então, já que somos cidadãos da Jerusalém Celestial, nós devemos fazer de nós mesmos embaixadores celestiais. Se nós já somos cidadãos de uma cidade que o fundador é o próprio Deus, o Senhor nos colocou neste mundo com o objetivo, o de sermos embaixadores. Sejamos então, portanto, embaixadores celestiais, sabendo que a nossa pátria não é aqui. Nós aqui somos apenas mensageiros. Nós somos apenas aqueles que devem estar aqui em caráter diplomático, como embaixadores de fato. As nossas casas devem ser embaixadas celestiais. As nossas vidas devem ser como a vida de um embaixador. A nossa mensagem como a mensagem de um embaixador. Como nós perdemos isso no nosso tempo? Como a igreja vive longe dessa realidade? Gostaria de encerrar o sermão dessa noite lendo um trecho de uma carta que eu particularmente gosto muito. É a carta a Diogneto, um documento do primeiro século, cujo autor é desconhecido, mas data de pouco tempo depois dos apóstolos. É possível, na verdade, que alguns apóstolos, que João ainda estivesse vivo quando essa carta foi escrita. E ela retrata como era a vida dos cristãos no primeiro século. E é assim que deve ser a nossa também. Não tão diferente da deles. Pessoas que tinham essa concepção da Jerusalém Celestial tão nítida e que viviam como embaixadores tão verdadeiramente, que nós devemos ser assim também. Ela diz assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou seus costumes. Não moram em cidades próprias, nem falam línguas estranhas, nem têm algum modo extraordinário de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens engenhosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivem em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, adaptando-se ao costume do lugar quanto à roupa, ao alimento e aos demais costumes, embora testemunhem um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, pois cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e apesar disso condenados. São mortos e deste modo lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem, são maltratados e honram, fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos. No entanto, os que os odeiam não saberiam dizer o motivo do seu ódio. Mas nós sabemos porque nós não somos cidadãos desse mundo. Vivamos, portanto, como cidadãos de uma Jerusalém superior, de uma cidade superior, uma Jerusalém celestial. Como Giovanni escreve, nós somos peregrinos deste mundo. Que nossa caminhada aqui reflita a vida de alguém que já mora lá. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina, e obrigado porque ela nos mostra, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos mostra uma cidade, ó Pai, onde nós habitaremos com o Senhor, onde, ó Pai, nós não precisaremos mais fechar os nossos olhos para orar, mas o Senhor mesmo, ó Deus, ouvirá das nossas bocas nosso canto de alegria, porque nós não mais precisaremos suplicar ao Senhor por livramento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor mesmo
estará conosco e nossos olhos contemplarão isso, Deus. Nós veremos o Senhor e a Tua glória. Com os nossos próprios olhos nós veremos ao Senhor. Como já um dia ansiou, ó Pai, nós também ansiamos o dia em que nós veremos o Senhor. Mas, Pai, essa cidade ainda não existe de fato. Essa cidade ainda não é palpável para nós. Nós ainda habitamos nesse mundo. Nós esperamos ansiosos, ó Deus, o dia em que nós habitaremos nessa cidade. Mas enquanto ainda temos esperança, ó Pai, enquanto ainda aguardamos essa cidade, nós pedimos que o Senhor nos permita viver com fé. Viver como homens que de fato já vivem lá. Viver aqui nesse mundo caído, como cidadãos que habitam a cidade eterna. Viver, ó Pai, nesse mundo temporal que tem fim, como homens que vivem na cidade que não tem fim. Viver, ó Pai, nesse mundo caído, como homens regenerados. Viver, ó Deus, nesse tempo presente, como aqueles que vivem na eternidade. Que nós possamos, ó Deus, de fato, trazer para hoje, para o presente, aquilo que o Senhor tem reservado para nós no futuro. Que nós possamos, ó Deus, viver como pessoas de fé, trazendo para agora, expressando hoje, ó Pai, aquilo que o Senhor completará em nós na eternidade. Dá-nos mais fé, ó Deus, para que nós possamos ser mais santos, para que nós possamos, ó Pai, ser mais parecidos, mais semelhantes com aquilo que o Senhor fará em nós na eternidade. Que nós possamos, ó Deus, viver aqui nesse mundo presente, com os nossos olhos em Cristo, com os nossos olhos na Jerusalém celestial, sabendo, ó Pai, que o Senhor nos está direcionando para aquela cidade, que nós vivamos como peregrinos nesse mundo, ansiando, ó Deus, ansiando fervorosamente o dia em que nós estaremos contigo, mas que enquanto o Senhor reserva para nós aqui um tempo, nós possamos viver como quem vive lá. Enquanto o Senhor, ó Pai, nos dá vida aqui nesse mundo, que nós sejamos embaixadores celestiais, que nós sejamos, ó Pai, cidadãos do Teu reino aqui, que nós, enquanto ainda temos tempo nesse mundo, vivamos para o louvor da Tua glória, anunciando que há uma cidade celestial, que nós possamos ser prova disso, que nós possamos ser a evidência dessas coisas, que as nossas vidas, ó Pai, seja a materialização da esperança da Jerusalém celestial. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos